Olá, olá, senhores. Os vídeos é sobre o Evangelho, o número 99. E o título do trecho é Instruções dos Espíritos é a maneira de orar. Deixa eu tirar um pouco da luz aqui. Maneira de orar, né? Sabendo que cada um de nós pode fazer a nossa própria oração. Vamos dizer, a nossa maneira, né? Bom, vamos lá então, iniciar a leitura. O primeiro dever de toda criatura humana, o primeiro ato que deve assinalar a sua volta à vida ativa de cada dia é a prece. Quase todos vós orais, mas quão poucos são os que sabem orar? Que importam ao Senhor as frases que maquinalmente articulais, fazendo disso um hábito, um dever que cumpris e que vos pesa como qualquer dever? A prece do cristão, do espírita, seja qual for o seu culto, vou acrescentar aqui, né, do católico também, deve ser feita logo que o espírito haja retomado o jugo da carne. Deve elevar-se aos pés da majestade divina com humildade, com profundeza, num ímpeto de reconhecimento por todos os benefícios recebidos até aquele dia, pela noite transcorrida, durante a qual lhe foi permitido, ainda que sem consciência disso, ir para junto de seus amigos, de seus guias, para aurir, no contato com eles, mais força e perseverança. A prece deve subir humilde aos pés do Senhor para lhe recomendar a vossa fraqueza, para lhe suplicar amparo, indulgência e misericórdia. Deve ser profunda, porque é a vossa alma que tem de elevar-se para o Criador, transfigurando-se como Jesus no Tabor, a fim de lá chegar alva e radiosa de esperança e de amor. Chamando a atenção que quando a gente morre, né, nosso corpo sai. Nosso corpo é verdadeiro, o corpo físico fica e a gente fica com o espírito, com o cordão de prata ligado aqui no nosso corpo material. E muitos dos médios, eles não lembram, mas eles vão trabalhar nas madrugadas. Vão fazer resgates junto a grupos, né? Junto a grupos que eles já trabalham com eles, fora do corpo, então vão resgatar, vão a laboratórios dos magos negros, alguns até vão lá ao umbral, não os umbrais mais leves, né? Não aqueles que só alguns aqui podem acessar certos umbrais, né? Umbral generalizado, vamos dizer ao inferno, né? Fica lá perto do núcleo da Terra, abaixo dos vulcões, em alguns locais no fundo do mar. Então, a pessoa que lembrar de orar de manhã, agradecer, até vai agradecer, ela não sabe, mas está agradecendo à noite o trabalho, né, do que ela fez. E aqueles que se lembrarem, é melhor ainda, né, que agradecem o trabalho que fizeram. Aqueles que sabem, muitos sabem. Muitos vêm conscientes. Eu tive contato com um rapaz que ele não sei se era de São Paulo, até me ofereceu para ir lá. Foi na época do meu primeiro canal, sabe? Que eu tinha um site também. E ele contava que de madrugada ele ia lutar com os reptilianos e outros.
Para eu não me alongar muito, ele depois desistiu de tudo devido a um problema que ele teve com um site falso, que o cara é das trevas, sabe? Ele ficou tão decepcionado que ele passou a não acreditar em ninguém, né? Então ele não quis saber de mais nada, nem do meu site, nem dos meus vídeos, nem nada. Coitado, nunca mais soube dele e eu até esqueci o nome do rapaz. Até tinha me convidado, se eu fosse um dia lá, de onde ele era, porque a casa dele estava às ordens. E ele contava que ele ia, às vezes ele acordava com problemas, tipo ferida, né? Porque não pensem vocês que do outro lado da vida só tem coisa boa, não, tá? Existe uma guerra entre os da luz com os da má luz. Espíritos da luz, espíritos da luz, seres extraterrestres da não luz e seres extraterrestres da luz. Há uma batalha. E isso, pelo que eu entendo, não vai acabar nunca. Mas a pessoa que conseguir evoluir a ponto que a evolução dela possa alcançar uma quinta dimensão, porque a quarta dimensão, ela ainda é um pouquinho umbral, porque é onde tem as colônias que você vai aprender a estudar, ou vai trabalhar lá, né, para receber os desencarnados, etc. Mas aquele que conseguir alcançar uma quinta dimensão, aí ele vai ter aquela escolha de seguir os estudos, ou conforme a evolução dele ou dela, o espírito não tem sexo, você pode ser um guardião da luz e ter que lutar, né? Porque até nas colônias tem os guardiões que guardam ali, né? E outros locais, outros planetas, tem naves guardiãs também. Aí, quando você alcançar, se você tiver direito de escolha, né, porque nós temos o livre-arbítrio, né, mas não sei a que ponto vai esse livre-arbítrio. Aqui na Terra o livre-arbítrio é a escolha do bem ou do mal. Nos outros universos, e nos outros lugares, nas outras dimensões, eu não sei qual é o limite da livre-arbítrio. Porque muita gente confunde o livre-arbítrio que pode fazer qualquer coisa, e não é bem assim. Bom, então a pessoa, se tiver o livre-arbítrio, depois que ela alcançar uma certa evolução, ela pode querer ser um defensor da luz e lutar contra as trevas, né? Lutar contra os reptilianos, contra os draconianos, mas tem que ser seres muito fortes em luz, muito super evoluídos já, porque senão, porque os das trevas, eles são muito inteligentes, reptilianos, draconianos, magos negros que foram os alunos dos draconianos, os dragões, né? Então, eles têm muito poder, têm muita força. Então, a força dos seres que seguem o Criador, que seguem a luz do Criador, que querem ser da luz, querem praticar o bem, querem ajudar a toda a humanidade do universo, a arma deles é o amor. Quanto mais desenvolver o amor, mais potência o espírito, o verdadeiro corpo tem. E, às vezes, só um toque na pessoa, pronto.
nas trevas, no cara ruim. Ele nunca, quem é criado não morre nunca, né? Mas, por exemplo, desmaia, vamos dizer assim, desmaia. E é levado lá para a prisão, onde tem que ir. Há também lutas de aqueles raios tipo laser, né? As naves, uma para outra e tal. E algumas naves são destruídas, né? Mas a vida, segundo eles dizem, a vida é eterna. Só há uma exceção, a terceira morte, que é mais difícil de acontecer. Então, a terceira morte, a pessoa perde. Ela não é mais ela, quer dizer, a partícula do Criador fica, ela é eterna, ela é viva, mas aquela personalidade vai embora, não tem mais. Ele vai para o todo, como se diz, como o esoterismo fala, vai para o todo, quer dizer, vai para dentro do Criador, daquela imensa luz cheia de partículas, ele é atraído para lá, e depois vai se juntar a outras partículas, ou vai ser um novo ser, mais ou menos assim, que eu não sei também tudo totalmente como é, né? Mas é mais ou menos assim. Então, continuando aqui a leitura. A vossa prece deve conter o pedido das graças de que necessitais, mas de que necessitais realmente. Inútil, portanto, pedir ao Senhor que abrevie as vossas provas, que vos dê alegrias e riquezas. Não adianta mesmo. Às vezes você ora para uma pessoa que está sofrendo muito, né? Se aquela pessoa tiver merecimento, vai surgir efeito. Os espíritos, os trabalhadores lá do Deus, ele vai ajudar, com a permissão dele. Mas, se essa pessoa tiver que passar aquela doença horrível, ou tiver que estar sofrendo depois de um acidente, e, vamos dizer, ficar com sequelas, né? Não vai adiantar porque é o karma dela, né? Então, tem que entender isso. É o caso de vai fazer uma cirurgia espiritual num centro bom, um sai curado e o outro não sai. Merecimento. Então, rogai a Deus que vos conceda os bens mais preciosos da paciência, da resignação e da fé. E forças, sim, pode pedir forças para aguentar o que está aguentando, né? A doença, ou a maldade humana, que você tenha mais tolerância com as pessoas, mais paciência com as pessoas, que você seja mais compreensivo. Não digais como sucede a muitos dentre vós. Não vale a pena orar porque Deus não me atende. O que é que pedis a Deus na maioria dos casos? Pensastes alguma vez em lhe pedir a vossa melhoria moral? Realmente, acho que quase ninguém pede isso. Não bem, poucas vezes. O que preferentemente vos lembrais de pedir é o bom êxito para os vossos empreendimentos terrenos, e tendes exclamado com frequência: Deus não se ocupa conosco, se ocupasse não haveria tanta injustiça. Insensatos, ingratos, se descesseis ao fundo da vossa consciência, quase sempre encontrarias em vós mesmos o ponto de partida dos males de que vos queixais. Pedi, pois, antes de tudo, o vosso aprimoramento e vereis que torrente de graças e de consolações se derramará sobre vós. Então, por exemplo, se você demonstrar, pedir a Deus
Se você tiver a intenção de desenvolver o amor incondicional e levar isso a Deus, ou ao teu mentor, guia, então, você vai ser ajudado. Porque essa a semente do universo, é a semente do universo, o amor. É o que comanda o universo. A criação começa pelo amor, que é essa energia do amor é a chamada de Oxum na Umbanda. A mãe Oxum, né? É, Oxum. E a energia que ela usa tem o formato de um coração, por isso que o coração é o símbolo do amor, né? Tem o formato do coração, é a geometria sagrada. Ela é assim. A cor deve ser a rosa, porque a cor do amor é rosa, né? Então, se vocês pedirem o que vocês acharem que estão com defeito, eu não tenho paciência com as pessoas, não tenho paciência com meu filho, eu não tenho paciência no trabalho. Peça, ore para ter paciência e peça para obter ajuda. Mas você também tem que se esforçar, né? Você também tem que fazer alguma coisa para se esforçar, não vai também só com o bumbum sentado, esperando de mão beijada, aí você vai dizer assim, não adiantou. Mas você tem que mudar o teu pensamento, mudar de impaciente para paciente, porque o nosso pensamento é comando. Eu sou paciente, eu quero ter paciência. Eu hoje vou sair para o trabalho e eu vou ser um ser muito paciente. E você já pediu a Deus, mas você tem que trabalhar em si mesmo também. Eu vou ser, hoje, vou sair, vou ser tolerante com todas as pessoas. Que você é um funcionário, empregado que atende pessoas. E tem aquelas pessoas chatas, porque tem, né, gente? Tem horríveis, né? Então, você tem que ter amor. E se você tem que ter amor pelas pessoas, você tem que ser tolerante. Você tem que ter paciência por elas. Isso é amor. Tá? Eu era uma pessoa muito paciente, mas devido à vida, tornei-me impaciente. Hoje eu já estou trabalhando nisso. Estou trabalhando e já noto alguma melhora. Lógico que não é de um dia para o outro, né? Mas depende do nosso esforço também, mas não vai dizer, hoje vou falar assim, eu agora sou uma pessoa paciente, eu quero ter paciência. Quando chegar no dia seguinte, você perde a paciência. O que eu quero dizer é o seguinte, não pode ser assim logo de imediato, né? Demora um tempinho, mas tem que trabalhar todo dia até você conseguir. E depois tem que manter, né? Tem que manter aquela paciência, aquela tolerância. E em alguns casos, a gente pode cair fora. Por exemplo, com licença, eu tô com horário. Se aquela pessoa está te perturbando muito, você já tentou ser muito tolerante, muito paciente, aí você olha assim, agora olha para o celular, porque não tem mais relógio, né? Olha para o relógio celular, toma desculpa e vai, não discuta, vai embora. Amanhã é outro dia. Deveis orar incessantemente, sem que para isso preciseis vos recolher ao vosso oratório ou vos lanceis de joelhos nas praças públicas, viu? Como os islâmicos fazem. Tem aí uns países da Europa que é um monte daqueles homens. Sim, porque essa religião é machista, não tem mulher ali, é só homem. Então eles
ficam lá agachados, né, com o bumbum para cima, que eu acho isso um absurdo, botar o bumbum para cima para Deus, enfim. Aí eles, cada religião, né, tem seu rito, né? Então eles ficam lá na rua, no meio da rua, e o trânsito tem que parar, porque chegou a hora de falar, de orar para o Alá, né? O Deus dele é o Alá. Então eles fazem isso e não precisa nada disso também. A prece do dia é o cumprimento dos vossos deveres, sem exceção de nenhum, seja qual for a natureza deles. Não é um ato de amor a Deus assistirdes os vossos irmãos numa necessidade qualquer moral ou física? Não é fazer um ato de reconhecimento elevardes a Ele o vosso pensamento quando uma felicidade vos advém, quando evitais um acidente, quando mesmo uma simples contrariedade vos toca de leve a alma, ao dizerdes em pensamento: sede bendito, meu Pai? Não é um ato de contrição vos humilhardes diante do juiz supremo, quando sentis que falistes, ainda que somente por um pensamento fugaz, para lhe dizerdes: perdoai-me, meu Deus, porque pequei. Dai-me forças para não falir de novo e coragem para a reparação da minha falta? Quando ele diz aqui, perdoai-me, meu Deus, porque pequei, está entre parênteses, por orgulho, por egoísmo ou por falta de caridade. Isso independe das preces regulares da manhã e da noite e dos dias sagrados. Como vedes, a prece pode ser feita em todos os instantes, sem acarretar nenhuma interrupção aos vossos trabalhos. Dita assim, ela, ao contrário, os santifica. Tende como certo que um só desses pensamentos, se partir do coração, é mais ouvido pelo vosso Pai Celestial do que as longas orações, ditas por hábito, muitas vezes sem causa determinante, e as quais sois chamados maquinalmente na hora convencional. Tem gente que acha que só indo, que a oração feita na igreja é que tem efeito, né? Ela pode ser feita em qualquer lugar, mas tem que ser, com amor, com sinceridade, gente. Bom, então é só hoje. E é só isso, e tudo de bom para vocês, paz e luz. Até o próximo.